Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma terça-feira abençoada, onde vamos estar meditando na Palavra de Deus. Nós estamos este mês com uma série de estudo com o tema Lições para a Vida Espiritual. São lições para nos alertar, nos ajudar a levarmos, a nossa vida cristã da melhor maneira possível, nesses momentos difíceis em que o mundo passa. Na última terça-feira, nós falamos sobre lições para a vida espiritual no Vale de Dor, quando nós falamos sobre Getsemane de cada um de nós, Jesus teve o dele. Eu recebi inúmeras ligações, WhatsApp, falando como Deus tocou no coração. Tem até um pastor nosso, eu posso até dizer o nome dele, que é o Paulinho da Água Vermelha, e falou algo muito interessante sobre a mensagem da última terça-feira. Hoje nós vamos meditar sobre lições para a vida espiritual de uma batalha perdida. Aí você fala, pastor, mas falar de batalha perdida irmão. Às vezes nós perdemos batalhas no nosso dia a dia, no nosso ano a ano, e a gente fica assim, mas por que eu estou perdendo essa batalha? Por que o ímpio que não serve a Deus, ele tem mais vitória do que eu? Nós vamos aprender hoje. Às vezes, você tem lá uma capa babilônica que você escondeu. Você tem lá um anátema que só Deus é que sabe. E você? Nesta noite, eu quero meditar com você no texto de Josué, no capítulo 7, somente alguns versículos, ou seja, 2 versículos só, e com o decorrer da mensagem a gente vai puxando os demais versículos. Acã respondeu, de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Josué disse a Acã, por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã, sua família, e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado Vale de Jacó. Com isto, a ira ardente do Senhor se apagou. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu peço a Tuas misericórdias sobre a minha vida e que nós possamos, ó Deus, trazer esta palavra de alerta a todos nós, como salvos na pessoa de Cristo. Que esta lição de uma batalha perdida, Senhor, ela possa nos motivar a entender, ó Deus, que nós precisamos ter uma vida de santidade diante de Ti. Tenha misericórdia de mim, Senhor, me faça lembrar de tudo. E aqueles que me veem, aqueles que me ouvem, possam ser abençoados no Teu nome. Amém. Muito bem. Eu disse que, quando Josué, ele assume a responsabilidade de Moisés, você vai encontrar isso lá no capítulo 1, há uma série de promessa de Deus para Josué, dando uma levantada em Josué, porque, poxa, ele estava substituindo nada mais, nada menos do que o grande Moisés. Então Deus fala para ele não apartar o livro dessa lei, continuar firme, aquela coisa toda que nós conhecemos lá no capítulo 1. Quando Deus fala isso com ele, Deus manda ele atravessar o Jordão, porque do outro lado é que estava a terra prometida. Olha, fica tranquilo, tá? Ô Josué, estou contigo. Vai fundo. Josué ficou preocupado porque era época de cheia, Como é que eu vou atravessar o rio com cheia, com esse povo? 1 milhão de pessoas. Vai fundo. Ele botou a arca na frente, junto com os sacerdotes. Quando o sacerdote pisa na água, o rio se abriu. Opa, milagre de Deus, legal. Deus está com eles. Muito bem. Aqui, no capítulo 7, tá? Eles tinham acabado, não esqueça de um detalhe, tá? Eles tinham acabado de vencer Jericó. O grande Jericó, com aquelas muralhas que ninguém conseguia, E eles rodeiam lá 7 vezes, na 7ª vez saíram gritando, o muro, pum, caiu. Irmão, pensa nisso. O que Josué e aquele povo agora estão pensando? Mas ninguém derruba nós, mas acabamos com Jericó. O quê? O que vier, vão passar por cima. Tranquilo, não é assim mesmo? Deus prometeu, Deus falou, que estaria com eles. Então, está tudo legal. Muito bem. Aí, eles vão lutar uma guerra que, aparentemente,
não era nada. Os homens de Ai. Era um exército que não precisava nem mandar todos os homens a lutar. Manda lá meia dúzia que derruba esses caras. Só que quando chega lá, eles são derrotados. São derrotados de uma forma vergonhosa. O texto diz, no versículo 5, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Isso aqui é medo, tá? O texto diz, Josué rasga os seus vestidos, se prostra em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, da manhã até a tarde. E ele fala, Senhor, por que com efeito fizeste de nós passar por isso? Não era melhor ficar do outro lado? Senhor, o que eu vou dizer? Que o Senhor virou as costas para nós, diante dos nossos inimigos? O que os cananeus, o que os nossos futuros inimigos vão falar? Ah, se esses caras de Ai derrubou eles, nós vamos tirar eles de boa, tá? Muito bem. Por que ocorreu isto? Simples. Porque Acã, ele lá, numa batalha que ele fez, quando Deus diz, olha, não é para trazer nada, não é para queimar tudo, destruir tudo, tá? Ele viu uma capa babilônica, tá? Ele viu 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, tá? E pegou para ele, escondeu. Lá debaixo da terra, lá na tenda dele, e se mancou. Ficou na dele. Só que eu preguei domingo passado que Deus sonda coração. Talvez você esteja dizendo assim, mas ninguém está vendo. Então, né? Sabe como é que é? Mas Deus vê, irmão. Deus vê tudo. Deus sonda os nossos corações. E Deus, quando sonda o coração daquele homem, falou, mas camarada, eu não falei que não é para levar nada, que não é para se apossar de nada. Então vamos lá. O que a batalha perdida deste homem me ensina? Primeira coisa, não devemos desobedecer a uma ordem clara dada de Deus. Olha só, o que está lá em Josué 6. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos, e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Isso aqui está no capítulo 6. Eu estou lendo o texto de hoje é capítulo 7, ou seja, Josué chega diante do povo e fala, Deus mandou dizer isso aqui, ó, pá. O que tiver de valor vai para o tesouro do Senhor. Por quê? Era uma nação que nem existia ainda e precisava de recursos para se fazer nação. O que isso me ensina? Irmão, aquilo que não é teu, não põe a mão. Deus te deu salvação, Deus te deu um bom emprego, Deus te deu condições, mas tem uma coisa chamada dízimo do Senhor. Não é teu. Não retém não, filho. Não faça loucura. Não seja louco. Não retenha aquilo que não é teu. Tem um monte de, não, dízimo, não. Irmão, dízimo. O dízimo é algo que não pertence a nós. Não pertence a nós, pertence ao Senhor. É para a casa do Senhor, como está escrito aqui. Ó, tudo de ouro, de prata lá, é para levar para o tesouro do Senhor. Ok? Acã não sabia disso? Sabia. Olha a clareza. Aí o texto de o capítulo 1 fala assim, o versículo 1. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas coisas delas. Eu botar a mão naquilo que não é meu? Não pode. Alguns pastores por aí que dizem, não, dízimo não é bíblico, dízimo não sei o quê, dízimo... Bom,
Deixa eles continuar achando o que eles acham. Eu aprendi desde muito cedo com o meu pai. Já contei aqui algumas vezes. Minha mãe, meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos de idade. E no dia do pagamento, naquela época, recebia dia 10. E não tinha banco, não. Era dentro do envelopinho mesmo, viu? O patrão dava envelopinho com o dinheiro dentro. Eu acho que muita gente me ouvindo lembra desse tempo. No dia do pagamento, minha mãe colocava do lado da marmita um envelope de plástico, um envelopinho. E a ordem da mamãe era o seguinte: quando você acabar de almoçar, lava a tua marmita, ok? A hora que o patrão der o envelopinho, você pega o envelopinho, coloca dentro desse plástico, coloca dentro da marmita. E quando chegar aqui em casa, você só me dá a marmita. Eu estava lavadinha, né? Chegava em casa, pegava aquela mochilinha e dava uma marmitinha para a mamãe. Mamãe se reservava, voltava e dizia: filho, aqui está o dízimo do Senhor. Domingo que vem, entrega o teu dízimo. Minha mãe fazia isso. Eu e meus irmãos. Aí nós pegávamos aquilo e tinha uma coisa, hein? O quê? Minha mãe dizia o seguinte: depois do culto, domingo, eu quero ver o teu envelope, tá? Isso ela fez no começo, depois, graças a Deus, não precisou de nada disso. Mas ela gerenciava a nossa devolução. Por que minha mãe fazia isso, irmãos? Porque ela só queria uma coisa: a bênção de Deus para os seus filhos. Eu posso dizer isso com alegria. Nós éramos 5 irmãos, hoje somos 3, mas Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Fidelidade. Eu não vou botar a mão naquilo que não é meu. Então, a primeira coisa, não devemos desobedecer a uma ordem clara dada por Deus. Não é para botar a mão, isso é do tesouro. Segunda coisa, o erro de um pode resultar no fracasso de todos, por conta de um. Era uma nação que estava se criando, era o povo de Israel. Olha só, um homem chamado Acã roubou, e a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra Acã? Não, contra o povo, contra todo mundo. Quando nós vivemos no pecado, o maior risco que corremos não é a presença do diabo, não, irmãos. Não. Mas sabe o que é? A ausência de Deus na nossa vida. Esse que é o perigo. O maior perigo na vida do cristão é a ausência de Deus na sua vida. O pecado, ele é pior do que a pobreza. Ele é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a fome. O pecado é pior do que o câncer. Porque a pessoa pode morrer de câncer, mas ela vai para o céu. Ela vai para o céu. E se ela morrer no pecado, vai para o inferno. Por isso que é pior que o câncer. Agora veja só. Você que é pai de família, você que tem filhos, já falei para vocês e falo isso todo dia, você pode até falar: pastor, já está ficando ridículo, tá? Mas pode falar que não tem problema. Eu tenho hoje uma neta, meu Deus do céu, aquela neta para mim, para a Elaine, para a Mariana, para o Mateus, é uma doidura, a gente está ficando doido com a menina. E a gente todo dia, irmão, estou falando todo dia, a Roberta tem que mandar um videozinho para a gente. Se não mandar, a gente fica tudo bravo em casa. Como é que é? Não vai mandar um videozinho da menina? Então, eu hoje já penso no bem da Isabela. Sabe, já fico preocupado, né? Esse dia eu vi o Benhur passeando com ela num parque lá, misericórdia, quase que endoidei. Pelo amor de Deus, Mateus, você andando com essa menina no meio com esse vírus aí e tal, sabe, aquela coisa de vô doido, né? Porque eu quero o bem da minha neta, como eu quero o bem dos meus filhos. Você é pai, você é mãe, você quer o bem dos seus filhos? Quer? Tem certeza? Ou é da boca para fora? Você tem feito culto doméstico na sua casa? Você tem instruído seus filhos no caminho do Senhor?
Não. Então você vai cair aqui, ó. O erro de um pode resultar no fracasso de todos. Amanhã, você vai olhar para trás e falar assim, por que minha filha está desse jeito? A rua inteira fala dela, que ela anda com todo mundo. Por que meu filho agora só chega em casa de madrugada e dorme até meio-dia? Está se envolvendo com o quê? Você está entendendo o que está acontecendo hoje? Sabe por quê? Porque você está errando e errou. O erro de um pode resultar no fracasso da sua família inteira. Então é tempo, Deus está falando, é tempo de conserto. É tempo de você olhar e falar, opa, estou vivo, meus filhos estão vivos, minha mulher está viva, meu marido, eu vou entrar pelo caminho da obediência. Não quero que o meu fracasso resulte na destruição da minha família, de jeito algum. Por isso que está em Gálatas. Tá? Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre vai colher aquilo que ela semeia. Quando eu falo zombar de Deus aqui, não é que você está zombando de Deus, é que as suas atitudes de erro, você está brincando com Deus, porque não existe nada maior do que o seu Deus. Terceira coisa, nessa batalha perdida de Acã, nos ensina que nada está oculto aos olhos de Deus. Eu não sei o que acontece, né? Eu fico assim, às vezes, pensando. Algumas pessoas que acham que conseguem esconder alguma coisa de Deus. Irmão, não dá, né? Não tem como você esconder. A melhor coisa é a transparência, tá? O Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas roubou, mas também mentiu a respeito e o escondeu no meio de seus pertences. Olha Deus. Olha Deus. Como é que Josué descobriu que havia pecado? Deus lhe deu uma estratégia. Olha só. O versículo 16 em diante. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zera foi escolhido. As famílias de Zera vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente. E Acã, filho de Carme, filho de Zanri, filho de Zera, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu, de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Deus dá uma estratégia para ele, porque olha bem, Deus não podia falar assim para ele, ô Josué, um tal de Acã aí, meu, o cara pisou. Vai lá e chama o cara, não vamos fazer coisa diferente. Deus queria, além de mostrar quem era, dar uma lição para todas as tribos. O que diz o texto? Reuniu Israel de acordo com as tribos. Todas as tribos estavam junto. Ou seja, o clã, né? Como eu disse numa outra mensagem, cada tribo tinha lá os seus cabeças. Reúne toda a sua tribo aqui, a sua aqui, a sua aqui. Ficava o clã na frente e a tribo atrás. Eu acho que as tribos, as 12, naquele momento, falaram, mas o que Josué está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Ninguém estava entendendo. Aí começou a sortear. Tá? Caiu sobre a tribo de quem? De Judá. Foi escolhida. Vem para frente. Aí veio o clã com todo mundo. E veio quem? Acã. Deus falou isso aqui, ó. Ô Acã, o que você andou fazendo? Não esconda de mim. E Acã confessou o seu pecado. Lá no livro de Jó, eu gosto muito de ler Jó, não pela história em si, mas para a gente ver a fragilidade do ser humano. Eu sempre digo que a gente dá muito ponto para Jó e merece, mas você vê a fraqueza do homem ali, quando ele faz os questionamentos que ele faz. Né? Ele era um homem que seus filhos, quando saía para uma festa,
ele mesmo não sabendo o que tinha acontecido na festa, ele oferecia sacrifício ao Senhor pelo pecado dos filhos, que ele nem sabia que tinha feito. Olha só a cabeça de Jó, camarada fantástico. Mas olha só o que está escrito aqui, no capítulo 34, versículo 21 e 22. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Acabou. Lá em Lucas 12, 2, Jesus disse: não há nada escondido que venha a não ser descoberto, ou oculto, que não venha a ser conhecido. Jesus disse isso. Não tem, irmão, como fazer. A tua vida espiritual é você que cuida. Eu, como pastor da igreja, tenho que orar por você. Eu tenho que entregar a palavra de Deus como estou fazendo aqui hoje. Mas é você que precisa dizer assim: opa, sabe, eu tô igual a Cã. Eu estou colocando em oculto algo que está trazendo prejuízo não só para mim, não só para minha família, mas até para a igreja de Jesus na terra. Não é a Assembleia de Deus Madureira, não, para a igreja de Jesus. Tá? Eu tenho algumas passagens assim que aconteceu aqui mesmo na cidade, de pessoas falando, determinadas pessoas que diziam ser cristãs, que eu ficava com vergonha. Por quê? Fazendo coisa errada, todo mundo sabe, mas dentro da igreja é um santo, é uma santa. Né? É conhecida como a irmã do cabelão, a irmã do saião, a irmã do rodopio, a irmã do... Mas lá fora, só Deus. Só Deus sabe o oculto. Então veja só, para perder batalha, é só deixar no oculto. Por fim, a batalha perdida cá me ensina que Deus exige de mim uma vida de santidade. Olha o que Deus fala para ele, no versículo 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Para o seu povo do passado e para os seus filhos do presente, Deus vai sempre dar uma ordem para estabelecer o quê? Um padrão alto de qualidade. Tá? Olha lá Levítico 20, versículo 26. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Deus nos chamou para ser santo, irmãos, como Ele é santo. A salvação completa tem tudo a ver com santidade. E eu já sei o que você está pensando aí. Pastor, ninguém é santo, pastor. Todo mundo é pecador. Não, lógico. Todos pecaram e destituíram da glória de Deus. Não tem o que falar, mas tem uma coisa. Tem uma coisa. Eu sou justificado diante de Deus todo dia e toda hora. Mas para que eu me seja justificado diante de Deus, os meus pecados, eu preciso viver uma vida de santidade, me esforçar para isso. Eu erro hoje, erro amanhã, erro depois. Ué, espera um pouquinho. Você não se arrepende nunca? Natural. Eu sou carne e osso, eu peco. Com os olhos, com os pensamentos, com ações, com atitudes, quem não? Mas tem uma coisa, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Na mensagem que eu preguei domingo passado, eu falei sobre isso. Que Davi tinha um monte de defeito, mas ele tinha uma qualidade que era fantástica. Qual que era a qualidade? Ele reconhecia o seu pecado, ele dizia para Deus, olha, foi eu mesmo, não jogava em cima de ninguém, não culpava a mulher, não culpava os filhos. O errado sou eu. Você está entendendo? Santificação. Eu não posso me santificar por você. Eu posso dar o exemplo. Como você pode dar o exemplo. Mas você tem que viver uma vida, porque Deus exige santidade. Está escrito. Seguir a paz com todos os homens. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então,
lições de uma batalha perdida. Quem perdeu? Acã. Ele é morto com toda a sua família e são queimados. Tá? Por quê? Desobedeceu. Porque cometeu um erro que foi um erro que levou a família toda a morrer. Ocultou o seu pecado. E não tinha uma vida de santidade. Porque quando Deus falou lá atrás, se ele fosse um homem que tivesse com a vida no altar de Deus, ele não teria feito o que ele fez. O que eu aprendo com isso, igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu aprendo que o pecado me leva a desobedecer a Deus. Eu aprendo que o pecado não destrói somente a mim, mas também as pessoas que me rodeiam. Eu aprendo que o pecado sempre produz derrotas. Eu aprendo que o pecado não fica muito tempo escondido. E que a santidade derrota o pecado. Baixa tua cabeça, vamos orar agora. Deus e Pai, a tua palavra nessa noite, Senhor, tem nos dado um ensinamento muito importante sobre derrotas na vida. E há algumas pessoas que dizem, não, eu nunca vou ser derrotado. Estão amargando derrotas dia após dia, mês após mês, anos e anos. Quantas dessas pessoas têm te deixado? Quantas dessas pessoas têm se desiludido com o Evangelho? Porque dizem, eu não posso ser derrotado, mas vivem na derrota. Deus, que esta palavra possa iluminar, Senhor, as pessoas que assim pensam e aqueles que estão distanciados do caminho do Senhor. Deus, que essas pessoas possam se lembrar, Senhor, do que tem feito ao longo da vida, voltar atrás, se arrepender, para alcançar de Ti, Senhor amado, a misericórdia. Deus, hoje, nós temos os nossos pecados justificados diante de Ti. Hoje, Senhor, se pecarmos, o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Senhor, há uma grande oportunidade. Que aqueles que me ouvem e me escutam nesta noite, Senhor, possam se voltar para Ti e dizer, eu preciso ter vitória nas batalhas do dia a dia. No nome de Jesus eu oro, crendo na sua vitória, na minha vitória, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero que você não se esqueça que amanhã, quarta-feira, é o dia do nosso jejum. Na quinta-feira é o dia de você fazer seu culto com a família. No domingo, às 9 horas da manhã, o João está lá com dois estudos da Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, eu estarei ministrando a palavra de Deus no seu coração. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça também de procurar o seu tesoureiro, procurar a igreja ao qual você é membro para dizimar e ofertar no nome de Jesus. Também, não se esquecendo de que nós estamos numa grande campanha, arrecadando alimento, roupas para o inverno que está já chegando. E também cestas básicas, temos tido mais umas centenas para várias famílias. Procure também a sua igreja, a congregação, a sede. Se você mora em condomínio, faça uma campanha aí. Nós fizemos lá onde eu moro, foi uma bênção. Outros irmãos têm feito uma bênção. Mas não deixe de ofertar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver agora, estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com a sua igreja, e com ela permaneça, e que todos, numa única voz, possamos dizer amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força.
sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e